Olá, Thaís. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Ah, que bom. Tá. Como eu estava aqui habilitando aqui o áudio, fiquei na dúvida se eu tinha escolhido o correto. Olá, bom dia a todos. Agradecer mais um convite. Agradeço a Thaís, a Raquel, a vice-presidente Ana Tereza Basílio, por esse convite e nesse nosso bate-papo aqui tentar somar, compartilhar, trocar experiências. O meu objetivo aqui é fazer um bate-papo mesmo, então vou ficar sempre atento aqui ao chat durante a nossa conversa, para que, paralelamente, a gente construa aí uma aula produtiva, tá? Eu costumo, assim, né, comentar, Thaís, que a gente não é se um dia nós tivermos as nossas prerrogativas violadas, né, mas quando nós teremos nossas prerrogativas violadas ou quantas vezes nós já tivemos as nossas prerrogativas violadas. E ouso dizer que se hoje a gente for ao fórum para que a gente possa agilizar os processos, tentar despachar com os juízes, nós teremos as nossas prerrogativas violadas, né? E então é importante a gente estar aqui nesse encontro para a gente ter conhecimento, compartilhar conhecimento, adquirir conhecimento, porque só com o conhecimento que a gente consegue avançar, né? Não podemos nos calar, não podemos ficar quietos, temos sim que brigar, dialogar, discutir, reivindicar, enfim, ter a ordem, né, ao lado para que as nossas prerrogativas possam ser cumpridas e respeitadas. Em última análise, a gente está sempre defendendo, representando o interesse dos nossos clientes, pessoa física ou uma pessoa jurídica, e o que nós precisamos é exercer a nossa profissão de forma livre, né? Esse é o maior objetivo. Em termos, assim, vou falar aqui nesse bate-papo algumas prerrogativas, as que eu considero as mais violadas, as mais importantes, mas o advogado ele pode ter a prerrogativa violada não é apenas no fórum, né? Ele pode ter a prerrogativa violada quando vai no Detran, quando vai no Detro, quando vai na Receita Federal, quando vai num banco, quando vai no Conselho Tutelar, enfim, em qualquer área que ele se faça útil e necessário para exercer a profissão ou representar um cliente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, que é a nossa área de atuação, ela é a mais ampla possível, e em todas essas áreas a gente pode ter a nossa prerrogativa violada. Eu até vou dar um exemplo aqui da semana passada, que se repetiu no Lourenço Jorge, que é um hospital aqui da região onde eu presido a comissão, né? Dentro de um hospital, o advogado teve sua prerrogativa violada. Então, num primeiro momento, a gente só pensa o seguinte: ó, o problema é despachar com o magistrado, né? Ou então ser atendido de forma correta, ordeira e educada por um servidor, né? E a gente pensa, foca no tribunal, mas não. As nossas prerrogativas podem ser violadas em toda e qualquer área que o advogado tenha que atuar, tá? Eu diria que a principal prerrogativa aí, a grande reclamação feita e que chega até nós é despachar com o magistrado, né? Se dirigir diretamente ao magistrado para que a gente possa é, é, conversar com o magistrado, influenciar, esclarecer algum ponto com o magistrado. Isso está previsto aonde, né? Quando a gente fala no nosso estatuto, a gente acha que é o nosso estatuto, é a nossa regra e só como fonte aí para nós, né? Não, o estatuto da ordem, o estatuto dos advogados é uma lei federal, tá? Então sempre quando eu vou em alguma diligência, vou em algum local, eu sempre falo assim, a lei 8.906 de 1994, é uma lei federal, para não dar a impressão ao leigo ou a um servidor que não tenha conhecimento que é nosso estatuto só aplicável a gente e acabou, né? É igual o estatuto dos servidores, a gente também pode ter
eventualmente uma noção, são as regras internas deles e que deve prever algumas coisas. Não, é uma lei federal. Tá? Então, o primeiro ponto aqui é a gente ter conhecimento que o nosso estatuto é uma lei federal, a Lei 8.906 de 94. E onde estão, dentro dessa lei federal, onde aqui está o principal artigo que trata sobre prerrogativas? O artigo 7º. Tá? O artigo 7º da Lei 8.906 de 94, é lá que se encontram as nossas prerrogativas, e eu diria aqui para vocês que durante a aula, ou após a aula, tenham esse artigo aí, leiam esse artigo, estudem esse artigo, porque com certeza muitas coisas você não fala assim, puxa vida, eu tenho direito a isso, eu tenho essa prerrogativa para ser respeitado, eu até imaginava ela de uma forma geral, mas ela está ali bem explícita, então não dá nem margem para interpretar, né? Então, o nosso conhecimento à lei também é fundamental para que a gente possa ter aí as nossas prerrogativas violadas. Eu sempre digo o seguinte, que o primeiro guardião da prerrogativa, o primeiro delegado de prerrogativa, o primeiro defensor da prerrogativa é o próprio advogado. É nós termos o conhecimento das nossas prerrogativas. E uma vez questionando, quando a gente questiona, quando a gente impugna, quando a gente discute, quando a gente aborda isso junto a um servidor, eu diria que 50%, 70% o próprio advogado vai conseguir resolver o problema de prerrogativa. E quando não consegue, a ordem é acionada através dos delegados de prerrogativas, que em todos os fóruns nós temos aí salas, né, as salas dos advogados, e que tem sempre um delegado de plantão. E eu diria que quando acionada a ordem, mais de 90%, quase 100% das vezes, nós temos as nossas prerrogativas garantidas, tá? E sempre através do quê? Do conhecimento. Se a gente for pegar ver aqui o artigo 7º, são direitos do advogado. Artigo 7º, inciso 8º. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Aqui é a fundamentação legal para que a gente possa ter o nosso direito de se dirigir diretamente ao magistrado. Não é se dirigir diretamente a um servidor, não é se dirigir diretamente ao cartório. Está aqui, ó, a 8.906, 7º, inciso 8º. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observada a ordem de chegada. O que é importante nesse artigo? Primeiro, é o nosso direito nos dirigirmos diretamente ao magistrado. Segundo, independentemente do horário marcado, porque não é incomum a gente observar o seguinte, o magistrado só atende o advogado segunda, quarta e sexta de meio-dia às 2, ou terça, quinta, de 11 ao meio-dia. Ou seja, definir horário para nos atender, sob a alegação do seguinte, por conta é melhor para o advogado saber o horário marcado, é melhor para a nossa organização. Tudo bem, ele pré-definir horários para ele, o problema é dele, o problema é do magistrado, o problema é da organização dele, mas para nós, não. Nós podemos e temos que ser atendidos a qualquer momento. E um detalhe, tá? A lei fala ou outra condição. Por que ou outra condição? Porque também é comum que se coloque assim, a seguinte condição. É urgente, doutor? É caso de plano de saúde? Sendo caso de saúde, de internação, a pessoa está morrendo já ou dá para aguentar mais uns dias aí até chegar o dia que a gente definiu aqui como horário, né? Então, sempre há condições, sempre há algum embaraço, algum obstáculo, e nesse sentido a gente tem que fazer cumprir a lei, independentemente de horário ou condição. E quem define o que é urgente ou não é o advogado, não é o magistrado, não é o servidor, não é o secretário. Então, tenham isso em mente. E aqui o Matheus até perguntou, né? Como proceder nesses casos? Alertar o AB? Matheus, o que eu diria é o seguinte, e a minha primeira dica falar assim,
é um direito meu, uma prerrogativa minha, é importante que eu possa conversar com o magistrado. Esse caso aqui merece a atenção, obviamente, né? Se não merecesse a minha atenção como advogado, eu sequer estaria aqui, porque o tempo do magistrado, o tempo do servidor, ele é tão importante quanto o meu. Ou eu até diria que o meu é muito importante ou mais importante do que o tempo de um servidor e de um magistrado, porque é o meu tempo. Tá? Mas vamos colocar no mesmo nível. Né? Os dois tempos são importantes. Então, se eu, advogado, estou aqui, se eu sair do meu escritório, vim andando, ou peguei um carro, estacionei, gasto o meu dinheiro, é importante eu estar aqui. Só o fato de eu estar aqui, ele já é importante. Então, quem define a importância e a urgência sou eu. Então, Matheus, como a gente faz? A gente pega e argumenta. O artigo 7º, inciso 8º, prevê que é uma prerrogativa do advogado se dirigir diretamente ao magistrado, independentemente de horário ou condição. Então, eu preciso sim, é importante que eu faça esse despacho com o magistrado e gostaria de ser atendido. Caso, eventualmente, eu não seja atendido, existe um plantão de prerrogativas, eu vou até lá para vir aqui, mas eu acho que não tem necessidade, é tão comum os advogados virem até aqui e despachar, enfim, argumentar com conhecimento. Tá? Então, a argumentação com conhecimento ela é fundamental. Não vai ser a única argumentação, Matheus. Eu vou trazer aqui uma ementa do CNJ. Então, não é apenas nós que dizemos, que argumentamos isso. O próprio CNJ, o próprio Conselho Nacional de Justiça, tem inúmeras decisões nesse sentido. O Supremo, através de ADIs, já julgou a constitucionalidade do artigo 7º, inciso 8º. Isso eu vou trazer em breve. Tá? A Ingrid pergunta: o que podemos fazer quando é negado o nosso acesso, por exemplo, ao guichê da Caixa Econômica Federal, a saque de RPV, onde o advogado tem a procuração e a atendente da CEF se nega a entrega de valores, pois a procuração, mesmo que assinada por toque pelo cliente, tem que necessariamente ser registrada em cartório. Ingrid, isso aí, alguns casos eu já vi, esses casos, da assinatura digital ou não, e do reconhecimento, da exigência do reconhecimento de firma por semelhança ou por autenticidade, qualquer coisa que seja. É desconhecimento, mais uma vez desconhecimento. Tá? Chegar, argumentar e não argumentando, acionar a ordem para ir até o local. Esse é um caso urgente que demanda a atuação urgente também da ordem. Tá? O que eu queria trazer para vocês aqui, além do artigo 7º, inciso 8º? Tem eu vou até colocar aqui, uma decisão do plenário, tá, que não é recente, e ela não é recente porque ela é só mais uma decisão. Aqui, plenário do CNJ, é o pedido de PP, tá? O pedido de providências. Olha o que diz: atendimento de advogados por magistrados. Estou lendo a emenda, tá? Dever do magistrado, LOMAN. Necessidade de agendamento prévio. Dias e horários delimitados. Alegação de violação às prerrogativas profissionais asseguradas aos advogados no Estatuto da OAB. Procedência do pedido. No Estado Democrático de Direito, vige o princípio do acesso à justiça, que não se esgota na possibilidade de ingresso com a ação judicial. O advogado representa a parte que busca a prestação jurisdicional e, portanto, dever do magistrado atendê-lo. Artigo 36, inciso 4º da LOMAN. LOMAN é a lei de organização, a lei orgânica da magistratura. Tá? A entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia na resolução da lide sociológica, diversa da lide processual, a qual, se adequadamente tratada, não resolve definitivamente o litígio. A atuação do magistrado deve ser madura e equilibrada, para aferir o interesse das partes e melhor gerir os conflitos, reforçando o pilar democrático sobre o qual se deve assentar o direito, em todas as suas vertentes. A Lei 8.906 de 94, Estatuto da OAB, assegura aos advogados a prerrogativa de atendimento por magistrados, independentemente de prévio agendamento, artigo 7º, inciso 8. A limitação de atendimento a 2 dias por semana, excepcionando o atendimento em outros dias apenas para casos urgentes, configura a violação à prerrogativa profissional do advogado. Então,
Esse PP, esse pedido de providência julgado pelo plenário do CNJ, é o CNJ dizendo o seguinte: ó, eu, que sou o órgão aqui constitucional, que tem como função fiscalizar a atividade dos magistrados, eu estou dizendo, é prerrogativa do advogado ser atendido independentemente do horário marcado. Não está limitada 2 vezes por semana e nos outros apenas em casos urgentes. Isso viola a prerrogativa do advogado. E ele dá uma explicação muito mais ampla do que chegar, sentar, ser ouvido e ir embora. É no seguinte sentido: ouvir o advogado é importante para a própria causa, é importante para a própria lide. E não é a lide processual, é a lide processual e sociológica. É colher o interesse ali das partes. E esse é o nosso objetivo. A gente não está ali só para o magistrado olhar para a gente, ouvir, virar as costas, ir embora e acabou. O magistrado inteligente, ele vai pegar, ouvirá atentamente o advogado, colherá, fará apontamentos para quando ele decidir, ele falar assim: puxa vida, deixa eu ver aqui. O advogado disse isso, isso e isso. Deixa eu ver se isso procede. Quantas vezes nos julgamentos, para aqueles que eventualmente fazem a sustentação oral nos tribunais, tem a sustentação oral no tribunal, eu já vi algumas vezes, não foi uma apenas não, mas algumas vezes, do advogado fazer uma observação ali importante, uma observação que talvez não tenha passado ali pelo gabinete, pela assessoria do desembargador, e o próprio desembargador falou assim: ó, eu ouvi aqui atentamente na tribuna uma observação feita pelo advogado e vou pedir aqui para retirar de pauta para que eu possa ter uma impressão melhor desse caso, porque se de fato esse fato ocorreu, eu preciso rever o meu voto. Algumas vezes. Então, é importante essa atenção, esse atendimento ao advogado. Tá? Só como gente, eu vou parar, Thaís, até vou aqui até 12:30, porque eu sei que o pessoal deve estar com uma fome danada, né? Então, por isso que eu estou lendo o chat aqui, porque a gente já vai lidando com as respostas, tá? Deixa eu ver aqui. Atendimento em bancos para advogados de levantar valores prioritário no caso, essa possibilidade? Não tem essa previsão, tá, de prioridade de atendimento ao advogado em bancos. O que tem é a prioridade de atendimento aos advogados nas agências do INSS. Foi uma ação civil pública ajuizada pelo Conselho Federal há alguns anos, tá? E depois eu até, se for o caso, passo para vocês, mas se colocar aí no Google aí, Ação Civil Pública, Conselho Federal e INSS, vai aparecer. E aí tem alguns parâmetros. Agências com mais de 10 funcionários tem um guichê específico só para advogado. Com menos de 10 funcionários, aí é um atendimento prioritário, tá? Ou seja, nas agências com mais de 10 funcionários, tem um guichê só para nós, advogados. E caso tenha menos de 10 funcionários, aí existe uma prioridade, um atendimento prioritário. Outra pergunta aqui: o que a OAB, o Conselho Federal, tem feito contra as notórias violações do ministro Alexandre de Moraes, que continuadamente tem impedido o acesso dos advogados aos autos, contrariando o curso devido ao processo legal? Gente, aqui eu não vou entrar, Severino, numa esfera específica do ministro Alexandre de Moraes ou de qualquer outra autoridade, porque senão a gente acaba entrando aqui num embate um pouco político, né? Talvez um viés político, tá? Eu diria o seguinte, que a ordem ela sempre está atenta a isso, tá? Eu me lembro até no caso do ministro Alexandre de Moraes, salvo engano, posso estar enganado, mas salvo engano, contra puxa vida, falhou aqui o nome do Roberto Jefferson, salvo engano foi com ele tinha dado um despacho falando que ele estaria incomunicável, inclusive com relação aos advogados. E horas depois, ele retificou o despacho dele, a decisão dele, falando, não, com relação aos advogados, não.
E por que com relação aos advogados não? E aí eu até adentro num outro inciso que eu acho importantíssimo, tá? Artigo 7º, inciso... Vamos lá, como é comunicar-se. Inciso 3, ó, são direitos do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Isso aqui é um inciso muito importante para o advogado que atua na área criminal. O artigo 7º, inciso 8º, é mais o advogado aí que atua em todas as áreas, em especial no contencioso civil, criminal, enfim, o que seja. Mas o artigo 7º, inciso 3º, ele tem muita importância para aquele advogado que está ali na área criminal, porque é um direito do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. E aí eu abro um parênteses, num primeiro caso que a gente teve aqui no Lourenço Jorge, que um advogado me procurou, para falar assim, Takashi, eu tô com eu não estou conseguindo conversar com o cliente. Ele está supostamente envolvido na guerra do tráfico ali para assumir a Cidade de Deus, tá? Ele tomou um tiro e ele está no Lourenço Jorge, mas não corre risco de vida. E eu preciso conversar com ele, preciso saber o que aconteceu, porque até então a notícia que eu tinha é que ele era um usuário e não envolvido aí com a parte do tráfico em si, mas fato é que ele levou um tiro. E a primeira resposta do hospital foi não pode falar porque ele se encontra aqui detido pela polícia militar e eu não posso, só pode na delegacia. Quando ele estiver liberado, quando ele for para a delegacia, da delegacia, enfim, vai ter o destino lá que tiver que dar, vai ser feita a prisão dele ou algo nesse sentido, tá? E aí eu falei, não, você tem sim esse direito, você tem sim essa prerrogativa e vamos lá. Nós fomos, num primeiro momento, a diretoria do hospital, né, ela falou assim, não, é uma ordem aqui, mas ouvido o seu argumento eu vou analisar, levou isso para o jurídico do hospital, o jurídico falou assim, não, isso é verdade, se a ordem é da polícia militar, então que a polícia militar ela responda por isso, né? Porque eventualmente pode estar se cometendo aí um crime de abuso de autoridade, em tese. E aí conversei com a autoridade policial e antes mesmo de falar bom dia, boa tarde, o policial falou assim, doutor, ele tem procuração? E a minha resposta foi, se na data de ontem ele imaginasse que poderia levar um tiro num confronto que ainda iria acontecer e dar uma procuração de forma prévia, ele até teria, né, uma procuração. Mas como ele não tem esse poder de imaginar, e ainda bem que existe a lei, aí li a lei para ele. Olha o artigo 7º, inciso 3º. Mesmo sem procuração. E aí a autoridade policial falou assim, calma aí, doutor, deixa eu ver. Puxa, é verdade. Deixa eu falar aqui com o comandante. Levou para o comandante, 5 minutos depois, falou assim, doutor, perfeito, analisamos, verificamos e é realmente uma prerrogativa de vocês. Ele pode, sim, se dirigir reservadamente, conversar com o cliente dele. E ponto. A nossa função acabou ali, tá? Ela não mais se estendeu. Eu não quero entrar no mérito se aquela pessoa é envolvida ou não com tráfico, se é usuário, se é traficante, se é o chefe, se é ou qualquer outra função que ele exerça. O fato é que o advogado tem essa prerrogativa de conversar reservadamente com seu cliente, mesmo sem procuração e mesmo quando ele se considera incomunicável, porque um dos argumentos foi esse, não, ele está incomunicável. Nem o delegado pôde ainda lavrar o auto de prisão em flagrante. Eu falei, não, tudo bem. Independentemente disso, ele tem essa prerrogativa.
E aí eu fecho esse parênteses e abro um outro parênteses, porque eu imagino que os criminalistas que aqui estão devam concordar comigo, que é a questão de nós não criminalizarmos a advocacia. O que é nós não criminalizarmos a advocacia? É nós diferenciarmos, separarmos a figura do cliente e eventual crime que ele tenha cometido com a figura do advogado. E ele, como advogado, irá representar, irá defender um julgamento justo, um devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Então, essa diferenciação entre a figura de um criminoso, de um eventual crime cometido, com a figura do advogado é algo muito importante. É algo importante que, inclusive, nós advogados, temos que não realizar nenhum pré-julgamento, para que outros também não o façam. Porque, em algum momento, aquilo pode ser confundido. É comum, e eu vi isso, acho que foi semana passada no Migalhas, ou no máximo há 2 semanas no Migalhas, um advogado, ele estava acompanhando ali uma diligência da Polícia Civil, e o delegado, acho que era o delegado ou o agente da Polícia Civil, dando uma pancada no advogado. Do nada. Na gravação você vê que o advogado está fazendo nada. E ainda que estivesse fazendo, não é levando pancada, porrada, que se resolve nada. Mas é o quê? É o advogado exercendo a sua profissão, tendo sua prerrogativa violada e sendo confundido com, eventualmente, o que aquela pessoa, aquele acusado ali estava fazendo. E ainda bem, e fica uma outra sugestão, gravem. Gravem em vídeo, gravem em voz. Qualquer prerrogativa violada, gravem. É um direito e é a nossa orientação gravar. Grave a audiência, grave um atendimento, grave o que for, porque ali é uma prova material. É muito importante que nós tenhamos essa prova material, porque a ordem, quando vai a uma diligência, ela preenche lá um formulário de prerrogativas. Esse formulário de prerrogativas, o delegado de prerrogativas, ele, naquele momento ali, ele exerce um munus público, tem fé pública. Mas, eventualmente, se vocês estiverem sóis, ainda não tiver chegado a ordem, gravem, que ali é a prova material. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Tamara, né, concordando, provavelmente, acredito eu, Tamara, que você talvez atue na área criminal, né? E a Danusa também, que não consegue conversar com o cliente, pois ainda não tem procuração. O que fazer na hora para ser respeitado o nosso direito? Danusa, primeira coisa, mostrar o artigo 7º, inciso 3º, para a autoridade policial. E argumentar, caso eu não tenha essa minha prerrogativa respeitada, eu vou acionar a ordem para que a ordem possa valer, né, fazer cumprir a minha prerrogativa. E se não conseguir, se a ordem chegar lá e não conseguir, como é o nosso procedimento? A gente vai ter um formulário, o delegado de prerrogativa vai alertar a autoridade, vai alertar o servidor e lavrar tudo aquilo no formulário, e se não atendido, vai tomar medida cabível, vai impetrar um mandado de segurança, um HC, uma outra medida judicial cabível, mas fará cumprir, seja através do diálogo, seja através de uma prestação jurisdicional. Tá? E há inúmeras, não só a Ordem do Rio, mas qualquer outra ordem atua e atua forte. Então, o objetivo aqui, eu não sei quantas pessoas nós temos aqui, é a gente disseminar esse conhecimento. Tá? É a gente mostrar para vocês que a lei está do nosso lado, o CNJ está do nosso lado, o STF, eu vou mostrar aqui para vocês, está do nosso lado, a ordem está do nosso lado. Então, só basta nós fazermos cumprir. E cada vez mais que a gente faz cumprir, é melhor. Eu diria o seguinte, que o Fórum da Barra, da Tijuca, que é a comissão a qual eu presido,
É claro que tem deficiências, é claro que tem violações que acontecem, mas toda violação, a ordem está lá. E aí é perceber o seguinte, é o servidor perceber o seguinte, puxa vida, dá muito mais trabalho de eu responder algum procedimento administrativo, algum procedimento do CNJ, do que atender o advogado, já que está na lei. Já que o CNJ diz isso, não é uma briga que dá para ganhar, é uma briga perdida. Será uma briga perdida. Então, essa conscientização ela é importante. A nossa atuação também é importante. Tá? O Rubens pergunta, existe algum processo no CNJ que garanta ao advogado gravar o áudio, as audiências e o atendimento? Rubens, tem sim, tá? Eu só não tenho ele aqui, mas o próprio CPC ele tem um artigo, e aí já vou até deixar anotado aqui, não sei se é o 300 e pouco, mas que prevê essa possibilidade das partes eventualmente realizarem isso, tá? E aí lê-se partes ou o advogado, né? Obviamente, a gente tem que saber o seguinte, qual o uso que a gente vai fazer daquilo. Se é um processo que tramita em segredo de justiça e o advogado faz aquela gravação e divulga nas redes sociais, né, é claro que ele vai responder de forma ética, vai responder eventualmente não só na esfera ética administrativa, mas numa esfera eventualmente civil e penal. Tá? Mas aí são outras questões. A utilização, a princípio a gente está usando para nós. Né? Temos que usar para nós. Temos que usar para uma eventual violação de prerrogativas. Naquele caso, e já estou caminhando aqui para os 10 minutos finais, naquele caso do julgamento do menino Henri, né, ou Henri, eu me lembro que a juíza ali tinha um advogado, um dos advogados, um dos assistentes de acusação, ou era o advogado do pai lá, né, do menino, a juíza não queria que ele gravasse. E aquele julgamento estava passando no YouTube, ao vivo. No YouTube do tribunal. Calma aí, se está passando no YouTube do tribunal, por que eu, advogado, não posso gravar? Não faz sentido nenhum. Nenhum. Ah, não, porque eu não autorizo a minha imagem. Olha só, você não tem que autorizar a sua imagem, não. Não estou fazendo live aqui, não. Não estou usando para qualquer coisa, não. Eu estou gravando porque eu quero gravar por qualquer motivo, para uso meu. Então, é uma prerrogativa nossa. Tá? E façam isso. Façam isso. Eu queria aqui que vocês anotassem também a ADI 4330, relatoria do ministro Gilmar Mendes. Foi uma ADI proposta pela ANAMAGES, que é a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, e nessa ADI, o que estava se pedindo? Estava se pedindo exatamente a inconstitucionalidade do artigo 7º, inciso 8º. E o voto do ministro Gilmar Mendes, ele não só cita precedentes do CNJ, mas também precedentes anteriores da própria Corte, que fala da constitucionalidade do artigo 7º, inciso 8º. Tá? ADI 4330, Alice. ADI 4330. E lá ele pedia a inconstitucionalidade, e olha os argumentos utilizados pela ANAMAGES, tá? Pela Associação dos Magistrados. Primeiro, que ouvir um advogado sem a presença do advogado da outra parte, isso fere aí a ampla defesa e contraditória. Porque o certo seria ouvir os dois. Outro argumento, ouvir o advogado fere a duração razoável do processo. Então veja, a ANAMAGES está falando assim, um magistrado ter que parar para ouvir um advogado, isso fere a duração razoável do processo. Os processos vão demorar mais. Então, a culpa do processo demorar é nossa, advogado, segundo a ANAMAGES. Olha que surreal. Nós, então, advogados, somos culpados porque nós queremos exercer a nossa profissão, porque fere a duração razoável do processo. Claro que não. É óbvio que não. Pelo contrário, até pela decisão do CNJ, nós estamos ali contribuindo para resolver a lide. A gente não está atrapalhando, nós estamos ajudando.
O que demora a duração razoável do processo não somos nós. É a falta o quê? Da quantidade correta de servidores, da falta de magistrados. Então, a ANAMAGES tem que estar lutando pelo quê? Pela eficiência dos magistrados. Se tiver pouco número de servidores, sejam analistas, técnicos ou propriamente os magistrados, que lutem por isso. Há um déficit, eu não tenho dúvida. Há um déficit de servidores. Em alguns locais há um déficit de magistrados. Então, que lutemos para isso. Mas que lutemos também paralelamente por uma eficiência, para uma medição de trabalho, como em qualquer empresa ou escritório tem. Se um profissional vai mal, se um profissional trabalha pouco, se um profissional vai 2 vezes por semana, em qualquer empresa, em qualquer local sério, o que acontece com esse profissional? Não fica lá. Então, que lutemos para isso. O Igor está aqui perguntando, se houver alguma violação ao Código de Prerrogativas, inclusive da conversa em particular com o advogado, posso fazer constar nos autos do processo? Sim. Pois, ao meu ver, viola a prerrogativa do advogado e o contraditório e a ampla defesa. Sim, concordo, Igor. Pode sim. A OAB-RJ já solicitou TJRJ a convocação de servidores aprovados no último concurso. Verdade, Matheus. Aí tem sido até uma pauta muito que tem sido levada muito pela vice-presidente Ana Tereza Basílio, é a convocação dos servidores do último concurso. Até, em especial, oficiais de justiça, porque há um déficit muito grande de oficiais de justiça. Mas estamos, aparentemente, a passos bem lentos. Tem uma questão de orçamento, né, Matheus? Mais talvez aí uma vontade maior política também nesse sentido, e a ordem faz e tem feito, está longe de ser, eu faço parte da ordem, como vocês fazem parte da ordem, a ordem não é minha, não é da vice-presidente, não é do presidente, não é da Thaís, a ordem é nossa, né? A ordem dos advogados é nossa, então todos nós temos o mesmo direito de reclamar e tudo, dos acontecimentos que ocorrem no Poder Judiciário, e a ordem tem feito o seu papel dentro das suas atribuições, dentro das suas competências, né? Não cabe à ordem convocar os servidores, mas que tem feito, aí é só colocar aí nas redes sociais, reuniões através de reuniões, entrega de ofícios, a pressão no bom sentido, isso tem sido feito. Thaís, eu estou aqui já me encaminhando para os 2 minutos finais. Eu sei que eu sempre sou o último a falar nessa primeira fase da mentoria. Eu acho que é porque eu não me atraso, né? Para deixar aí o pessoal almoçar, até para eu também poder almoçar. Mas, enfim, eu queria aqui deixar registrado o meu agradecimento, tá? Se vocês puderem aí seguir as redes sociais da Ordem, as redes sociais da comissão de mentoria aqui da Thaís, tem a comissão da Barra aqui, onde a gente sempre está postando um material interessante, coloquei aqui eu acho que é CEDAP Barra, ou CEDAP OAB Barra, alguma coisa assim. E, eventualmente, nas minhas redes sociais, ela não é muito útil, não como alguns bons advogados fazem, mas também fico à vontade. Mas obrigado, Thaís, obrigado, Raquel, obrigado a vice-presidente Ana Tereza Basílio, e espero aqui que nesse nosso bate-papo aqui de 45 minutos, que eu tenha conseguido passar uma vontade aí, compartilhar alguns acontecimentos, mas a vontade de cada um de nós de mudar uma realidade. Tá? Aos poucos a gente tem mudado, e não dependam apenas da ordem. Tenhamos um conhecimento próprio para que a gente possa mudar essa realidade. E eu não sei quantos a gente tem aqui, geralmente é um grupo sempre muito grande, né, Thaís? Mas suponhamos aqui que a gente esteja aqui com 100 pessoas aqui, tá? Então, são 100 advogados conhecedores de algumas prerrogativas. Vocês presenciaram alguma violação de prerrogativa que aconteceu com o advogado do seu lado? Defenda-o.
Sejamos também um defensor de prerrogativa do nosso colega. Tenhamos esse corporativismo positivo. Se eventualmente numa audiência, eventualmente um juiz, um magistrado, ele desrespeitar o seu colega, o advogado da outra parte, não pense de forma egoísta o seguinte: puxa vida, que bom, o juiz já vai pegar no pé desse advogado, vou me dar bem. Não vai, porque o magistrado que faz isso, ele não está nem aí para que parte que é, que advogado que é. Não tenhamos esse comportamento. Defenda, excelência, me desculpe, mas Vossa Excelência está violando a prerrogativa do meu colega. E aqui é o meu papel, ainda que seja advogado da parte contrária, defender, expor. Façam isso. Eles têm um dever, como nós também temos, de tratar bem uns aos outros. Que demos os exemplos, que sejamos também um exemplo, mas também que sejamos aí uma forma de atuar e de defender não só as nossas prerrogativas, quanto o do nosso colega. E, eventualmente, caso não seja possível atingir isso, que chame a ordem, tá bom? Através do site da ordem, através do telefone da ordem, através da sala do advogado, que temos lá os delegados prerrogativas. Tá bom, gente? Thaís, eu encerro aqui com 2 minutos de atraso, mas ainda merecedor aí de um parabéns por não ter atrasado tanto. Que isso, não atrasou nada não. Hoje, geralmente vai terminar 1 hora da tarde, né? Mas hoje a gente deixou só 2 aulas para a gente ter um primeiro dia mais leve, né? Porque amanhã já serão três, eu acho que 2 ou 3 aulas direto e a gente amanhã vai ficar até 1 hora da tarde. E eu só tenho a te agradecer, tá? Foi uma super aula, mais uma, né? Super aula. Eu costumo dizer que a aula de ética e de prerrogativas a gente coloca aqui em toda edição, porque a gente sempre tem que estar renovando e a gente sempre tem que estar voltando a esse assunto, porque ou a gente esquece, ou o assunto não atualiza, ou de repente vai servir até como, às vezes a gente sabe do assunto, mas vai servir como um incentivador, sabe? Para a gente correr mais atrás das prerrogativas, enfim. Gente, essas aulas aqui, elas são gravadas sim, só que a gente vai demorar muito para disponibilizar, porque a gente tem que editar primeiro, tá? Então, só para vocês ficarem aí tranquilos que vocês vão ter acesso, mas vai demorar um pouquinho. Porque essas daqui a gente não transmite direto para o YouTube, porque a gente faz algo mais intimista, né? Digamos assim, um bate-papo aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado hoje. Dr. William Takashi, muito obrigada por essa aula, mas também por todo o serviço que é prestado lá na Barra. Por várias vezes, inclusive a doutora Raquel, né, te fez o convite para a aula hoje, porque te encontrou no fórum da Barra e tenho certeza que estava lá também alerta para prerrogativas. Então, muito obrigada mesmo. Gente, lembrando que todo o trabalho que a gente exerce na OAB é voluntário, tá? Então, assim, a gente não é pago para fazer cursos aqui, para dar aula, para servir na comissão de prerrogativas, para servir na comissão de mentoria. Então, se vocês quiserem fazer parte aí na subseção de vocês, é só vocês entrarem em contato. Quem for da Barra aí, entre em contato com o Dr. William, porque a gente tem, como foi falado, os delegados, né, que atuam aí. Não é só o Dr. William que fica lá de 24 horas por dia, de domingo a domingo, atrás dos juízes ou dos delegados, não. Isso aí é um conjunto, né, de trabalho feito por muitas pessoas. Então é isso, gente. Amanhã, 10 horas da manhã, espero vocês. Daqui a pouco eu vou enviar o link, tá? Amanhã vai ter uma aula minha, inclusive, e vai ter, acho que Canva também. Eu não lembro aqui agora, tem que ver aqui agora. Mas espero vocês amanhã, tá bom? Muito obrigada aí. E qualquer coisa eu tô lá no WhatsApp. Obrigada. Tchau, William. Tchau, pessoal. Até amanhã.